Gente, bem-vindo para mais um vídeo de The Ancestral Legacy. E esse é o penúltimo capítulo do jogo, não da série. E o próximo já vai ser o final que eu vou pegar. Aí que eu imagino que vocês estejam ansiosos para saber qual o final que eu peguei. E a partir daquele episódio, gente, vocês podem mandar spoiler o que quiser, os finais que vocês pegaram. E também me ajudar, se vocês quiserem, a pegar os outros finais, que como eu disse nos outros vídeos, eu vou trazer os outros finais pra vocês, vou tentar trazer os outros finais pra vocês. Então, vou passar aqui rapidinho só pra pedir você se inscrever no canal pra nossa nova meta, 600 inscritos. Deixar o like, que isso ajuda bastante o canal a ser recomendado, assim, pra gente poder ver, pra gente poder acompanhar. E também ativar o sininho pra não perder mais nenhuma notificação. Então, gente, vamos lá, sem muita enrolação, bora pro jogo.
Bem, gente, então esse foi o final do capítulo, né? E como vocês puderam ver, a gente agora tá com aquela coleira, assim como todos os aldeões que a gente enxerga. Menos, eu acho, que o jardineiro e a empregada, eu acho. E a guria, eu acho que também não tem, eu não lembro direito. Mas agora nós também estamos com coleira. E pelo jeito, aquela escolha é meio que tipo, a gente escolheu a menina pra ser de sacrifício no ritual. Então, tipo, vamos só saber agora no vídeo, né? No próximo vídeo, como vai terminar isso aí. E também, gente, eu queria já alertar vocês e pedir pra vocês desculpa pelo. Se vocês ouviram os cachorros no fundo, que eu sei que ficou, que eu vi na edição. Porque o que acontece, gente? Eu gravei os vídeos, os episódios, tudo num dia só. E bem justamente quando eu decidi gravar, começou a latição dos meus cachorros. Tipo, eles não latem a semana toda. Quando eu comecei a gravar, o que eles não latiram a semana toda, começaram a latir bem na hora que eu tava gravando. Então, já peço desculpas aqui nesse vídeo e já pros próximos, que provavelmente vocês vão ouvir os latidos deles no fundo, também nos outros episódios. Então, já peço desculpa aqui por isso, porque deu a louca neles bem na hora que eu tava gravando. Então, gente, primeiramente queria agradecer, né, quem assistiu até aqui. O próximo vídeo já vai ser o final que eu vou pegar, que eu aposto que muitos de vocês estão ansiosos pra saber qual final que eu peguei. Alguns provavelmente já sabem qual final que eu peguei. Então, eu queria muito agradecer quem tá acompanhando a série. E pedir pra vocês também, né, se inscrever. Eu sei que eu sou chata, gente, mas é pra vocês não se esquecerem mesmo de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante, entendeu? Pra nossa nova meta, pra gente chegar longe, assim, eu trazer mais conteúdos pra vocês com maior qualidade e assim vai. E também deixar o like, porque isso ajuda bastante o canal a ele ser recomendado, assim, a gente poder ver, a gente poder curtir o canal e os vídeos. Isso ajuda bastante, você não tem noção de como ajuda bastante o like. E também ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação no canal. Como eu disse, agora o próximo vídeo vai ser o final que eu vou pegar, porque, como eu disse, o jogo tem 7 capítulos. Mas a série não vai terminar nos 7, tá? E os outros já estão para ser editados também. Então, gente, muito obrigada realmente quem viu até aqui. Até o próximo vídeo.